Paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom Adonai, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um estudo da Igreja Metodista em Jardim Redentor, pastora Jaganete Magalhães da Silva. Deus possa te abençoar e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Gênesis 14, tá? Gênesis 14 é um capítulo que fala da guerra entre 4 reis contra outra junção de 5 reis. Ou seja, 4 cidades contra 5 cidades. E ela fala também um pouco sobre o sequestro, né, que Ló sofreu. Ló ele foi sequestrado por causa dessa guerra. Nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. E esse capítulo também fala sobre a aparição do primeiro sacerdote de Deus. Talvez você já ouviu falar desse nome, Melquisedeque, tá bom? É nesse capítulo, Gênesis 14, que Melquisedeque aparece pela primeira vez e abençoa Abraão. Vamos lá. Gênesis 14, como eu disse, né? Se a gente for dividir ele, a gente pode colocar dessa forma aí. Fala um pouquinho sobre a guerra entre esses 4 reis contra esses 5 reis. Mas o que foi essa guerra, né? O que foi a primeira guerra que aconteceu na humanidade? Porque havia os conflitos, matanças, enfim, mas guerra, junção de nações contra nações, né? Isso não existia até então. E aí acontece a primeira guerra na humanidade. Mas por que isso aconteceu? Vamos lá. Era de comum nessa época, né, os conflitos e as pessoas não satisfeitas com aquela situação. E aí existiu uma confederação, existe esse nome que se dá a uma confederação de 4 reis contra 5 reis, certo? A primeira confederação era formada pelo rei de Sinar, Elazar, rei de Elão e rei de Goim, tá bom? A segunda confederação, o segundo grupo de guerra, vamos dizer assim, era formado pelo rei de Sodoma, né, uma cidade conhecida, muito falada, o rei de Gomorra, tá bom? E aqui nós já quebramos algum paradigma, porque muitas pessoas acham que Sodoma e Gomorra é um único nome, é um nome coletivo de uma única cidade. Não é. Sodoma era uma cidade, Gomorra era outra. Elas tinham reis diferentes, tá? E junto com o rei de Sodoma e Gomorra estava o rei de Admar, Zeboim e o rei de Belá ou Zoá, dependendo da tradução aí da sua Bíblia, tá bom? Todos esses reis se juntaram, a palavra de Deus diz em Gênesis 14, do 1 ao 3, diz que eles se juntaram no vale de Sidim, né? Eles se juntaram nesse vale para pelejar o grupo, a coalizão de 4 reis, 4 cidades, contra a coalizão de 5 cidades. Eles se juntaram ali e começaram a pelejar, tá? E isso era, como eu disse anteriormente, uma coisa que era comum no tempo, né, de Abraão, já vinha acontecendo, porque eles tinham essas investidas militares, vamos dizer assim, com o objetivo de conquistar outras cidades. Cada vez que eles conquistavam uma cidade, né, o seu território ampliava, né? E as cidades que eram conquistadas, elas deviam tributos para aquela cidade conquistadora, a cidade dominadora, o rei dominador, né? E aí nós vemos isso aí ao longo de toda a história, né? Nós vemos que, por exemplo, o mapa de Israel, se você pegar a geografia bíblica, e você vai ver a sua Bíblia, se tiver, se você puder entrar na internet, você vai ver que o mapa de Israel, em cada fase, ele está mudando. Quando Davi ele assumiu o reinado, então, por exemplo, né, se tornou rei de Israel, Davi ele conquistou, ele era um conquistador, ele conquistava muitas terras. Então, cada ano, cada período daquele ali, o mapa de Israel ele se modificava, porque ele ia expandindo, Davi ele ia conquistando terra, tá? E é isso aqui que ele está dizendo aqui em Gênesis 14, que cada terra conquistada, aquela terra passaria a ser uma província, passaria a ser uma colônia, vamos dizer assim, né, daquele povo dominante, daquele rei que ganhou aquela batalha. E isso fazia com que aquela terra que foi conquistada, dominada, ela sofria muito com o quê? A cobrança de impostos. E os impostos normalmente eram abusivos, porque eles se achavam no direito de explorar, porque já tinham conquistado, eles podiam matar todo mundo, deixou vivo, então já está vivo, então vamos cobrar impostos. Era assim que funcionava, tá? Só que se levantou um grupo, né? Vamos dizer assim, um grupo de rebeldes,
eles se revoltaram, eles já não queriam mais aquela situação, já não aguentavam mais aquilo, e aí eles se juntaram. Esses 5 reis se juntaram para pelejar, vamos dizer assim, contra esses 4 reis. Tá? Mas acabou que esses 5 reis foram derrotados pelos 4, tá? Resumindo um pouco a história, eles foram derrotados pelos 4. E como resultado, obviamente, essas cidades derrotadas, elas foram saqueadas. Elas foram saqueadas, foram roubadas, correto? E foram levados seus bens, o que eles achavam de melhores, eles levavam para as cidades vencedoras. Mas aí eu te falo o seguinte, você lembra de 2 cidades que nós falamos, das 5? Sodoma e Gomorra. Você lembra que no estudo anterior eu falei que Abraão e Ló eles se separaram e Abraão deu a oportunidade de Ló de escolher para onde ele queria ir. E lembra que eu falei que ele escolheu um local onde o pasto era muito verde, muito bonito, verdejante. O pasto, as campinas de Sodoma e de Gomorra atraíram o olhar de Ló? Pois é, Ló tinha ido para lá. E Sodoma e Gomorra foram das 5, 2 cidades que foram derrotadas. E o que aconteceu com isso? Com essa derrota de Sodoma e Gomorra, a cidade foi saqueada. Ló era um homem rico, muito próspero, tinha muitos bens. E o que acontece com isso? Ló é sequestrado. O grupo dos 4 reis que ganharam a batalha levam Ló cativo, levam Ló sequestrado, confiscam seus bens, levam todos seus servos, enfim, tudo é levado. E é interessante que Ló fez, né, uma escolha. Olha como é que as coisas, a nossa escolha não é a melhor. E aí a gente é aquele texto que diz que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores, infinitamente maiores e melhores do que os nossos, porque nós não conseguimos olhar além dos nossos olhos naturais. Lembra que eu falei sobre isso? E aqui Ló já estava sofrendo a consequência da sua escolha. Vamos trazer para nossa linguagem? Ló foi olho grande, ele falou assim, ó, eu vou lá para onde está verdinho, deixa Abraão escolher para onde ele vai. Porém, Ló foi para um local onde um futuro muito breve, foi saqueado e ele acabou sendo levado como vamos dizer assim, como despojo de guerra, né, com seus bens, com tudo que ele tinha. Só que uma pessoa, dessas pessoas que estavam sendo levadas como cativos, sequestrados, conseguiu fugir e avisar Abraão, que é tio de Ló, que tinha ido por um caminho completamente oposto, porque não estava no que os olhos deles natural estava vendo, e sim pelo que Deus tinha para ele. Então Abraão está num local completamente oposto do que seu sobrinho Ló, e um desses homens que tinham sido sequestrados, ele consegue fugir, foge e consegue avisar os servos até chegar a Abraão da situação. O que Abraão faz? Um homem ousado, em fé, né? Ele junta um grupo de 318 homens habilidosos da sua casa, da sua, como é que eu posso dizer? 318 homens habilidosos, seus servos ali, daquelas pessoas que se voluntariaram. Então vamos partir, vamos resgatar Ló. E Abraão envia esses homens para resgatar Ló. Diz a palavra de Deus que ele resgata Ló e todos os bens que foram saqueados por aquela cidade. Ele não apenas perseguiu aqueles saqueadores, ele também os feriu, os derrotou. Então, nós vemos que após a guerra, né, cessar entre os 4 reis contra os 5 reis, houve uma outra guerra. Os 4 reis que ganharam a primeira guerra, eles lutaram contra os 318 homens de Abraão. Então, esses 318 venceram. Tomaram novamente Ló, sobrinho de Abraão, levaram todos os despojos da guerra que haviam sido roubados. Abraão recuperou tudo. Ele recuperou tudo aquilo que havia sido roubado, tá? Isso aí está em Gênesis 14, ali por volta do versículo 15, 16, 17. Bom, e aí é nesse contexto de guerra que aparece um homem, uma figura muito importante, chamado Melquisedeque. É um nome muito conhecido,
né? Pelo menos de ouvir falar, ou talvez você, com certeza você já ouviu falar desse nome, mas quem foi Melquisedeque? Como é que ele conheceu a Deus? Quem foi? Quem era seu pai? Eu falei um pouco aqui que Abraão foi filho de Terá. Nós falamos de Sem, Cã, Jafé, filhos de Noé. Enfim, o livro de Gênesis ele mostra muita genealogia. Por isso que eu faço questão às vezes de falar um pouco sobre o pai, o filho, a questão do sobrinho, como Ló, porque fala muito de família, genealogia. Era uma forma de identificar as pessoas importantes naquela época. Como eu também já havia falado, nem todos os nomes entram na genealogia, até porque não haveria papel suficiente para escrever, porque foram milhares e milhares, milhões e milhões. Então, não existe possibilidade. Então, os homens que entram na genealogia são homens importantes, que tiveram um papel importante para a história, tá? Seja de Israel, seja para outra nação. Importante para a história no geral. Mas aí, quando nós falamos de Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? A Bíblia não fala. Só fala que ele foi um rei. E aí a palavra de Deus diz que ele foi rei de Salém, um sacerdote de Deus. Mas não diz quem foi seu pai, não diz que se ele teve filho, não diz se ele teve família. Apenas diz que ele foi um sacerdote de Deus. Isso deixa uma lacuna para a gente, porque é um homem tão importante, né? Porque um homem considerado o primeiro sacerdote, até mesmo antes da lei ter vindo para Moisés, né, da instituição de sacerdócio, do Arão, seus filhos, né, o ministério sacerdotal. A Bíblia fala que ele era sacerdote, Melquisedeque, muito antes de Deus entregar as leis para Moisés. Mas a Bíblia não fala em Gênesis a respeito disso. Só apenas nós podemos o quê? A Bíblia fala que ele era rei de Salém e era um sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 fala isso. O seu nome, né, Melquisedeque, significa rei de justiça, que é a união de Meleque com Zedeque, que significa, né, rei e justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Ou seja, era uma possivelmente, alguns teólogos, alguns estudiosos afirmam que esse Salém, a cidade da paz, é a primitiva Jerusalém. A Jerusalém antes de se tornar a capital de Israel, a Jerusalém primitiva, lá atrás, antes dela se tornar essa potência, enfim, a história que nós já conhecemos dos reis e vamos estudar futuramente. Alguns teólogos, alguns estudiosos, arqueólogos falam que Salém é a primitiva, é a cidade primitiva de Jerusalém, tá bom? Mas e aí? Quem é que garante que Melquisedeque era um sacerdote de Deus? A Bíblia diz isso. Mas qual é a prova que nós temos? Porque Abraão não era um homem que era... ele era segundo o coração de Deus, ele obedecia a Deus, era um homem obediente. Tanto é que ele conseguiu conquistar, com apenas 318 homens, ganhar uma batalha contra 4 reis, ou seja, contra 4 cidades ou 4 nações, vamos dizer assim. Então, ele era um homem que andava segundo as ordens de Deus, segundo os preceitos de Deus. E a palavra de Deus diz que ele reconheceu. Ele reconheceu como um adorador verdadeiro. Ele reconheceu Melquisedeque como um verdadeiro adorador. E ali ele entrega os dízimos da guerra para Melquisedeque. E aí Melquisedeque recebe esse dízimo, né? Na sequência das escrituras, Melquisedeque é identificado como um tipo de Cristo, porque Melquisedeque é um nome que é falado em Hebreus, né? Salmo 110, versículo 4, e Hebreus 7, 17 fala sobre isso, que é um tipo de Cristo. Melquisedeque foi um tipo de Cristo no passado, né? Porque ele era um rei, era um sacerdote, mesmo antes do sacerdócio, né, ter sido instituído por Deus através da lei, tá bom? Mas e aí depois disso o rei de Sodoma ele vem e propõe um acordo a Abraão. Ele fala assim, ó, Abraão, você pode ficar com todos os bens que foram recuperados, todos, mas eu peço a você que me dê apenas as pessoas que tinham sido cativas. E aí Abraão ele não faz aliança com esse rei, né? Abraão na verdade ele tinha total direito de ficar com todos os despojos da guerra,
todos, porque era normal isso acontecer. A menos que acontecesse uma ordem diferente, como por exemplo aconteceu com o próprio Deus, né? Nós vemos aí o pecado de Saul, quando Deus determina que ele exterminasse, que ele matasse, que não deixasse ninguém daquele povo, porque aquele povo era uma nação completamente corrompida, e Saul ele desobedece e leva o melhor do gado, enfim, o ouro. Então, assim, quando não há uma ordem específica de Deus, o normal é que aquele que conquista a terra fique com o despojo da guerra, fique com as riquezas daquela cidade, daquela nação, enfim, fique com os cativos como escravos, se fosse o caso, tá? Então, o rei, né, de Sodoma propõe isso, e Abraão fala, não tenho, Sodoma tinha perdido, e aí Abraão foi lá e recuperou, e aí ele só fala assim, ó, eu quero só que você me dê os cativos, você pode ficar com tudo que você quiser. Mas Abraão ele recusou e não ficou com nada para ele simplesmente entregou e falou, não quero aliança contigo, não quero nada que seja teu, não quero teus bens, não quero nada, pode ficar com tudo, pode levar tudo. Eu só quero a minha família, meu sobrinho tá aqui, tá bom, acabou. Então Abraão ele não faz aliança com o rei de Sodoma. E isso nós vemos que ele não poderia realmente ter nenhum tipo de ligação com o rei dessa cidade ímpia, né? Que nós vamos ver ainda falar um pouquinho dela futuramente quando há a sua destruição. E isso mostra um caráter justo de Abraão, um caráter de Deus de verdade, um caráter de Deus sobressaindo na vida de Abraão. Porque ele não poderia ter relação nenhuma com aquele, não podia ter, como é que eu posso dizer, não poderia ter nada ali naquela situação que fosse acompanhá-lo para que ele pudesse levar cativo aquilo ali e carregar aquele peso com ele. Então Abraão ele não faz aliança e não permite que haja a aliança entre o rei de Sodoma e ele. E aí Abraão mostra o seu caráter justo, reto perante o Senhor. Tá bom? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o estudo de Gênesis 14. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine o seu espaço, abra a sua mente para você entender. Busque a palavra do Senhor, estude mais a profundo, não fique apenas com esse vídeo, medite nos textos que eu falei. Todo estudo bíblico eu coloco uma apostila no grupo da igreja, né? Se você quiser, se estiver vendo e não for membro da nossa igreja e quiser essa apostila, você pode me pedir, entrar aí, bota nos comentários aí no YouTube, e nós vamos estar fornecendo essa apostila para você em PDF, tá bom? Que Deus te abençoe, busque a palavra do Senhor, estude, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus é que nos liberta, tá? Nós precisamos, quando nós temos intimidade com Deus e entendemos que precisamos praticar a palavra de Deus e não simplesmente ler um contexto histórico, contar uma história bíblica, não. O estudo bíblico é muito voltado para isso, para a história. Eu não estou aqui ministrando, pregando, mexendo com o seu emocional, a intenção não é essa, a intenção é aprender Bíblia. Né? A intenção do estudo bíblico é aprender Bíblia. Então, busque fontes confiáveis, não fique apenas em internet, busque livros. A nossa pastora, a pastora Janete, ela colocou uma biblioteca na nossa igreja, tem vários livros de vários segmentos, várias áreas do cristianismo. Tem livro para libertação, para escola dominical, para louvor, tem livro para tudo. Ela tem uma livraria agora no seu gabinete. Se você quiser, você procura a nossa igreja, pega esse livro emprestado, vai lá, dá uma olhada, dá uma conferida. Esses livros são bênção para a nossa vida, para abençoar a sua vida. Então, busca a palavra do Senhor. Conhece a verdade, conheça a verdade, porque esta verdade é que vai te libertar de todo mal, te libertar de todo sentimento de prisão, de todo sentimento de angústia, porque a palavra de Deus tem a resposta para tudo, tá bom? Então, busque a palavra de Deus, estude, se aprofunde, para que você também possa ter argumentos quando você for perguntado a respeito de alguma coisa, quando você for evangelizar. Enfim, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos manejar bem a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus abra sua mente, que abra seu entendimento para que a palavra dele possa penetrar, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Deus te abençoe.